Ministro da Defesa diz que Cabo Delgado está estável, mas admite possibilidade de ataques isolados. CNE garante recenseamento nas datas previstas, apesar do déficit orçamental. Moçambola regressa este fim de semana após paragem de um mês. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Ministro da Defesa garante que a situação em Cabo Delgado está estável. No entanto, alerta para a possibilidade de existirem ataques terroristas isolados. Cristóvão Chume justifica o receio pela fuga dos terroristas para a região sul de Cabo Delgado. Chume, acompanhado por Sua Excelência. Moçambique recebeu esta quinta-feira dirigentes de topo de setores importantes da defesa da Tanzânia, chefiados pela ministra Stergomena Tax, para conversações bilaterais. O encontro acontece no momento em que terroristas praticam ataques isolados em alguns distritos a sul de Cabo Delgado. É a primeira vez que a ministra da Defesa da Tanzânia vem a Moçambique desde a sua nomeação em setembro de 2021. Stergomena Tax foi secretária executiva da SADC durante 8 anos. Foi durante o seu mandato que se desenhou e se materializou a força da SADC, que ajuda Moçambique no combate ao terrorismo. Depois de 1h30 à porta fechada com a dirigente tanzaniana, Cristóvão Chume explicou os pontos debatidos. Nós discutimos a cooperação bilateral, de como é que podemos reforçar o quadro atual que está a ser executado no combate ao terrorismo e solicitamos de parte a parte maior empenhamento possível para que nem Moçambique e muito menos também a Tanzânia sirvam de espaço para albergar ações terroristas que possam se espalhar em toda a região. Sabem que a Tanzânia contribui com tropas no terreno, no quadro da SAMIM. Este é o maior contributo. O segundo é que, partilhando a fronteira, tem realizado operações do lado da Tanzânia que deneguem qualquer possibilidade de entrada de terroristas ao nosso país. É o segundo contributo. Terceiro, trocamos sempre informações de inteligência que permitem melhorar as operações em Moçambique, assim como também na Tanzânia, porque sabem também que na Tanzânia há o mesmo tipo de ameaça e a Tanzânia também está a operar, a combater os terroristas. Sobre a situação atual em Cabo Delgado, Chume garantiu estar tudo controlado, mas alertou para a possibilidade de ocorrência de ataques isolados. Está estável. O quadro de desestabilização que vocês viram há aproximadamente 45 dias atrás não é o mesmo que se verifica hoje. Há maior estabilidade. O que nós temos vindo sempre a reiterar é de que as operações de combate ao terrorismo não se fazem com prazos, porque mudam de dinâmica. Então, o que está a acontecer em Aquabe, Meluco, alguns episódios em Chiure, incluindo um e outro episódio em Memba, são aquilo que é a dinâmica das operações de grande vulto que estão a ocorrer na província de Cabo Delgado, particularmente com a tomada ou com aquilo que era o processo todo de planeamento que estava a ser conduzido para tomarmos Catupa, que era o centro de gravidade dos terroristas. Uma vez que foi tomado, é claro que também poderemos daqui para alguns dias ver os terroristas a criarem problemas em algumas zonas de forma isolada, porque já perderam aquilo que era o centro de gravidade. Sobre a descoberta de 7.000 funcionários fantasmas no Ministério da Defesa, a STV questionou. O que foi feito, qual é a ponto de situação? Em relação a este assunto, eu não tenho nenhuma informação a dar ou a partilhar com a imprensa. Como sempre, quando tivermos informação credível para ser partilhada, nós vamos partilhar. A iniciativa
do trabalho que está a ser feito não veio de fora, veio de dentro. Tendo sido de dentro, quando nós concluirmos, vamos divulgar. Não é a primeira vez que a STV pergunta ao Ministério da Defesa sobre o trabalho em curso para o esclarecimento do caso de funcionários que recebiam dinheiro ilegalmente. Cristóvão Chume desmentiu ainda hoje que a Tanzânia tenha negado cooperar com Moçambique no combate ao terrorismo. Já a ministra da Defesa da Tanzânia reforçou o compromisso assumido no combate ao fenómeno e salientou que os terroristas não têm nacionalidade. A quando do início de ataques terroristas em Moçambique, circularam informações de que a Tanzânia não estava a colaborar no combate ao terrorismo no país, o que, segundo o ministro da Defesa Nacional, não é verdade. Não me recordo de nenhum ou algum momento em que os membros do governo tenham dito que a República Irmã da Tanzânia não está a colaborar ou a cooperar. Portanto, a discussão feita fora do quadro formal ou de governos não pode virar assunto da discussão entre governos. Como sabem, a Tanzânia e Moçambique têm uma cooperação já histórica. A base da conquista da nossa independência foi a República Unida da Tanzânia. E sempre apoiou os esforços do Moçambique, mesmo na guerra que nós tivemos aqui 16 anos. Morreram tanzanianos em Moçambique. E ainda hoje continuam a morrer tanzanianos no nosso país, a apoiar os esforços de combate ao terrorismo. Portanto, fora dessa discussão, eu penso que eu não gostava de me meter nela. É uma discussão que é feita fora do quadro formal. Confrontamos também a ministra da Defesa da Tanzânia sobre a identificação de tanzanianos na liderança do grupo que semeia terror em Cabo Delgado, tendo respondido nos seguintes termos. Terrorists, they don't understand borders. Terrorists, they do not have nationality. The terrorists are everywhere. They move from one place to the other. You have indicated some of them or the leaders are from Tanzania, but these are from all over. What I can say is that Tanzania is committed to fight terrorism, and that's why we are part of the SADC mission in Mozambique, and we are committed to work with not only Mozambique, with anybody in the fight against this very challenging threat. Além deste encontro, a governante irá visitar o Centro de Mecanismo de Cooperação Regional da SADC, o comando da Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SAMIM, entre outros locais de interesse ligados à defesa e segurança. O presidente da República advertiu hoje que as mudanças climáticas não respeitam fronteiras e que os países da África Austral devem trabalhar em conjunto para conservar a floresta de Miombo. Filipe Nunes falava em Maputo na sessão de alto nível da Conferência Regional sobre o tema. Moçambique é dos países que menos emite gases com efeito estufa, mas é muito afetado pelas mudanças climáticas. O presidente da República alerta que a SADC precisa de melhorar a relação com a natureza. As mudanças climáticas não respeitam fronteiras. Não respeitam. Por isso, a cooperação climática deve impelir-nos a trabalhar juntos, muito além dos nossos próprios interesses nacionais. Não interessa o que eu quero, o que o outro país quer. Mas quando vem ciclone, quando vem vento, quando vem chuva, inundações, vão a todos nós. Conservar as florestas de Miombo é do nosso interesse coletivo, para o bem dos nossos povos. A floresta de Miombo protege a bacia hidrográfica mais importante da SADC, o rio Zambeze. Por isso, a região assinou a Declaração de Maputo. Quando trabalhamos juntos, grandes coisas acontecem, graças ao consenso que emerge das perspectivas partilhadas por todos nós. A declaração promove ações conjuntas, coordenadas e integradas para a recuperação, gestão, monitoria e conservação das florestas de Miombo e de outras formações florestais em toda a região da SADC.
Além disso, a declaração estabelece uma zona tampão florestal de 100 metros de ambos os lados da margem do Grande Zambeze e promove estratégias e boas práticas de conservação e gestão sustentável. Na sessão de alto nível esteve também Emmerson Mnangagwa, presidente do Zimbábue. O dirigente defendeu parcerias coordenadas e integradas entre os países da SADC em matérias de conservação. I'm pleased that today's meeting provides a platform to create coordinated and integrated partnerships, inclusive of joint commissions towards the management and conservation of the Miambo and other forest formations in our region. No evento estiveram várias personalidades, com destaque para o secretário executivo da SADC, representante da ONU em Moçambique, sociedade civil e partidos políticos. A Comissão Nacional de Eleições garante que o recenseamento vai acontecer no tempo previsto, apesar do déficit orçamental de mais de 2 milhões de meticais. A falta de instalações adequadas e a Covid-19 são outros desafios ao processo. O Conselho de Ministros já aprovou a data para a realização do recenseamento eleitoral a decorrer de 20 de fevereiro a 5 de abril de 2023. No entanto, a Covid-19 e o déficit orçamental constituem alguns dos principais desafios para o cumprimento de todas as atividades programadas. Um dos desafios com que ainda nos deparamos é do déficit orçamental, como já tivemos a oportunidade de partilhar esta questão, mas devo assegurar que estamos a trabalhar com o governo no sentido de conseguirmos ultrapassar esta questão do déficit orçamental. Também teríamos dito que ainda enfrentamos o desafio a nível central das instalações. Estamos também a trabalhar com o governo para a identificação de instalações adequadas para o funcionamento da Comissão Nacional de Eleições. Apesar destes desafios, o órgão garante o cumprimento do calendário e avança os próximos passos. É necessário dar-se formação tanto aos vogais das comissões provinciais, distritais e de cidade, como também aos técnicos que vão sendo recrutados e aqueles que serão, portanto, integrados pelos partidos políticos. Portanto, precisam de formação em matéria de legislação eleitoral, bem como da administração pública no geral, porque muitos deles vêm de fora da administração pública. A CNE prevê a realização do recenseamento piloto na primeira quinzena do mês de outubro de 2022. O governo pondera aumentar o imposto sobre a produção mineira para beneficiar as comunidades locais. A proposta vai ser analisada ainda este ano pelo Conselho de Ministros. É de lei. Uma parte das receitas do Estado arrecadadas pela exploração mineira e petrolífera devem ser canalizadas às comunidades onde os projetos são implementados. Embora isto esteja previsto na Lei de Minas, ainda não existe um regulamento que determina a percentagem e cabe ao governo definir através do Orçamento do Estado. Atualmente, a taxa é de 2,75%, mas poderá aumentar ainda este ano. Decorre neste momento discussões da revisão da taxa e decorre neste momento discussões a vários níveis e acredito que em algum momento poderá haver um incremento ou poderá haver tanto uma verificação em relação às diferentes áreas e como ser aplicado isso. Segundo o porta-voz do Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, nas auscultações que estão a ser feitas, pretende-se ainda perceber se apenas as comunidades mais próximas dos projetos devem beneficiar-se dos fundos ou se deve alargar à população beneficiária. É necessário criar um desenvolvimento nacional. É preciso considerar essa taxa não somente específica para aquele ponto, mas tomar em consideração aquilo que é desenvolvimento nacional. Portanto, a questão da taxa acho que não pode ser vista de uma maneira muito linear, tem que ser vista na sua complexidade, na sua aplicação e naquilo que são os benefícios das comunidades.
Qual é o fim último? É beneficiar as comunidades. Mas não se pode beneficiar uma comunidade empobrecendo outra. A percentagem de imposto sobre a produção mineira e petrolífera destinada às comunidades muitas vezes tem criado polêmicas por falta de clareza sobre o modelo de gestão dos fundos. A Inspeção-Geral do Trabalho detectou mais de 6.000 casos de violação da lei laboral nos primeiros 6 meses deste ano. Foram inspecionadas quase 4.500 empresas. O setor do trabalho ainda enfrenta vários problemas que atentam contra a segurança e estabilidade dos funcionários. Neste contexto, e com vista à verificação do grau de aplicação e cumprimento das normas jurídico-laborais, inspecionamos até junho do presente ano 4.400 estabelecimentos laborais, onde detectamos 6.248 infrações às diversas normas laborais, das quais 5.033 deram lugar a autos de advertência no âmbito da ação educativa, pedagógica e orientadora da Inspeção-Geral do Trabalho. A ministra do Trabalho e Segurança Social diz que dos processos registados este ano, 2.000 resultaram em compensações ao trabalhador. É neste contexto que, ao longo do semestre transato, mediamos com sucesso de 88,3% dos 2.818 casos submetidos nos centros de mediação de conflitos laborais, sendo que alguns dos consensos alcançados levaram à recondução de 722 trabalhadores aos seus postos de trabalho e pagamento de indemnizações e salários no valor de cerca de 60 milhões de meticais. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique vai insistir na discussão com o governo sobre as condições de trabalho e lei de sindicalização na função pública. O tempo vai passando e não se sabe o que está a acontecer com a lei sobre o exercício da atividade sindical na função pública. E sempre que estivermos nesses fóruns, vamos falar disso. Apelamos maior dinamismo e flexibilidade no tratamento deste assunto. Segundo o Ministério do Trabalho e Segurança Social, reunido no 32º Conselho Coordenador em Gaza, foram inscritos mais de 2.500 trabalhadores por conta própria, dos quais maior parte desenvolve atividades do setor informal da economia. Os comboios que transportam minérios e outros produtos já podem sair de Eswatini direto para Moçambique e vice-versa, sem ter de esperar na fronteira. Para isso, as empresas ferroviárias dos dois países assinaram hoje um memorando de entendimento. Através das assinaturas, Moçambique e o Reino de Eswatini quebram as barreiras das fronteiras ferroviárias. Isto significa que os minérios e outros produtos serão transportados de um país para o outro sem ter de esperar na fronteira. Moçambique só sai a ganhar. A linha férrea de Goba vai duplicar o número de comboios diários de carvão, passando dos atuais 2 para 4 comboios. O volume de carvão transportado também vai aumentar na mesma proporção, passando dos atuais 3.600 toneladas para 7.600 toneladas por dia. O ministro das Obras Públicas e Transportes de Eswatini diz que o acordo vai facilitar o negócio entre os dois países. So what is the main thing that is exciting to me as a minister is to see these two entities working together and coming to agree on something that will make business very easy. So I'm very excited about that. O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, destacou ainda a necessidade de digitalizar os serviços nas fronteiras para que haja rapidez no atendimento. Graça Machel diz que a violência contra as mulheres não vai acabar nos próximos anos. A ativista social fala da necessidade de serem estudadas as causas do crime.
Na província de Nampula, uma adolescente terá sido abusada sexualmente pelo cunhado durante 3 anos. Uma adolescente, hoje com 13 anos de idade, que terá sido abusada sexualmente pelo seu cunhado, com quem vivia juntamente com a irmã no distrito de Nakaroa, província de Nampula. Segundo a vítima, tudo começou em 2019, quando tinha apenas 10 anos de idade e só cessou este ano com a denúncia do caso. Ele saiu no quarto dele, entra no meu quarto. Ele me estava me dizer que eu quero dormir contigo. Eu disse, eu não quero. Ele disse, por quê? Eu falei, não me engravidar, ainda sou pequena. O indiciado tem 35 anos de idade. Professor de profissão, o mesmo nega ter abusado sexualmente esta menor. Não conheço em ter violado esta menina. E por que foi acusado? Fui acusado por problemas caseiros, problemas familiares, que desde no ano de 2021 eu fui assinado em Namá, fui obrigado a assinar uma declaração em como eu devia ter um casamento vitalício com a minha atual esposa. O tio da vítima foi determinante para a denúncia do caso junto às entidades policiais. Explica que o suposto abuso tem ligação com problemas de saúde da esposa do indiciado. Segundo a informação da vítima, dizia que quando ele quisesse usar sexualmente a ela, ele dizia que tua irmã está a comer meu dinheiro, você está a comer minha farinha. Então, se você querer dizer isso a ninguém, eu posso retirar daqui da casa. Mas o encobrador deste caso aqui, nos nossos análises, nas nossas investigações, como a primeira porta de entrada, é a própria irmã dela. Para a ativista dos direitos humanos Graça Machel, a erradicação da violência contra a rapariga em Moçambique é uma missão longa que vai levar centenas de anos e sugere uma análise profunda das causas desse fenômeno. Este caminho que nós começamos vai nos levar também centenas de anos para resolver. O que eu quero dizer com centenas, eu quero dizer que vai levar pelo menos uma geração. E pode ser mais do que uma geração. E por isso, devemos estar conscientes de que a única coisa de que nós podemos estar seguros, a única coisa que nós podemos estar tranquilos, é de que começamos. Só. É preciso dizer, ainda precisamos de compreender a profundidade daquilo que está por detrás de um homem de 45 anos julgar que tem o direito de se envolver com uma criança de 14 anos. Graça Machel teve um encontro esta quinta-feira na cidade de Nampula com juízes e procuradores para pedir maior sensibilidade no combate à violência contra a rapariga. Um angolano de 37 anos está detido em Maputo, acusado de tráfico de drogas. As autoridades detectaram 38 cápsulas de cocaína no seu estômago. A Polícia da República de Moçambique e o Serviço Nacional de Investigação Criminal detiveram esta quinta-feira um cidadão angolano com 38 cápsulas de cocaína no estômago. Neste voo estava lá um indivíduo que portava no seu interior esse tipo de droga, algum tipo de droga, que ao aterrar aqui neste aeroporto foi dirigido até o Hospital Central de Maputo, onde teve que expelir essa droga numa quantidade de 38 cápsulas e que, fazendo os testes preliminares a esta droga, acusou a droga do tipo cocaína. Segundo as autoridades, é o quarto caso de tráfico de drogas registrado no Aeroporto Internacional de Maputo este ano. Ainda não se sabe qual era o destino da droga, mas a polícia diz que o cidadão vinha do Brasil num voo que fez escala no Catar antes de desembarcar em Maputo. No seu desembarque foi constatado que este indivíduo trazia, portanto, no interior do seu estômago cerca de 38 cápsulas de cocaína. Estamos veementemente num esforço conjunto para o desmantelamento, portanto, de qualquer tentativa que seja de tráfico internacional de drogas. O acusado não falou à imprensa sobre as acusações que pesam sobre si.
Pausa para intervalo no jornal, mas antes, para quem nos acompanha pela STV, fique com o câmbio do dia. Até já. Bem-vindo de volta ao Jornal da Noite. A China suspendeu o diálogo com os Estados Unidos da América. A medida foi tomada como retaliação à visita da líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, a Taiwan. E a Amnistia Internacional acusa as tropas ucranianas de violar leis de guerra e pôr civis em perigo ao lançar ataques a partir de áreas habitadas. Kiev diz que a organização está a ser injusta e cúmplice da Rússia. No desporto, o Moçambola retoma este fim de semana com a disputa da 7ª jornada. O jogo de cartaz será entre o Costa do Sol e a União Desportiva do Songo, com transmissão em direto na STV Notícias. O Moçambola está de volta um mês após a paragem para dar lugar aos compromissos da seleção nacional. A 7ª jornada abre este sábado com o Costa do Sol a receber o líder da prova, União Desportiva de Songo. Os canarinhos querem vencer a partida de modo a reduzir a diferença pontual com seu adversário. Não vai ser fácil, líder da prova, é um candidato sério, mas nós ao longo da paragem procuramos harmonizar os aspectos técnico e tático, físicos e psicológicos, apesar de termos tido alguns jogadores a representar a seleção nacional, mas já estão integrados e procuraremos em conjunto e com todos os jogadores no fim de semana termos que lutar e competir da melhor forma para obtermos os 3 pontos no final do jogo. Ainda nesta ronda, a Associação Black Bulls desloca-se no domingo ao terreno da Liga Desportiva de Maputo. Apesar de reconhecer a qualidade da Liga, os touros dizem que vão para o jogo com tudo. Daí que a vitória é a palavra de ordem. Contra a Liga vamos ter uma equipa muito agressiva, uma equipa que procura ir para a frente, uma equipa que vai procurar dominar e combater o jogo e aproveitar os pontos fracos da equipa adversária, procurar ter um início de jogo forte para podermos chegar ao golo cedo. É esse um dos grandes objetivos que nós vamos ter para este jogo, para depois as coisas serem mais fáceis, mais tranquilas e podermos gerir o jogo de outra maneira. As partidas entre o Costa do Sol e a União Desportiva de Songo e Liga Desportiva de Maputo e a Associação Black Bulls terão transmissão em direto na STV Notícias. O pugilista Tiago Muxanga, Radi Gramani e Alcinda Panguani disputam este sábado as meias finais de boxe nos Jogos da Commonwealth. Tiago venceu esta quinta-feira um adversário da Nova Zelândia na categoria entre 67 e 71 quilos. In the blue. O pugilista moçambicano voltou a estar em evidência ao derrotar sem muitas dificuldades o nova-zelandês Wendell Staller por 3-0 num combate inserido nos quartos de final. Com a vitória, Tiago Muxanga garantiu a qualificação para as meias finais da competição e junta-se a Alcinda Panguani e Rad Gramani. Os combates das meias finais estão agendados para este sábado. Alcinda Panguani será a primeira a entrar no ringue enfrentando a australiana Kay Scott. Tiago Muxanga irá medir forças com o tanzaniano Cassim Mbudwiki. Rad Gramani será a última do trio moçambicano a entrar no ringue. A Federação Moçambicana de Natação faz um balanço positivo da participação das atletas moçambicanas nos Jogos da Commonwealth. Os nadadores bateram 2 recordes nacionais absolutos. Caio, Alicia e Mateus são os 3 nadadores que representaram o país nos Jogos da Commonwealth. Apesar de não terem chegado à final das provas em que estiveram envolvidos, destacam o fato de terem colhido muita experiência. Esta foi a primeira vez que os 3 participaram nesta competição. Tem um impacto muito grande a ganhar experiência, a nadar com os melhores do mundo. Eleutério Malate avalia de forma positiva a prestação dos nadadores nas 13 provas individuais, pelo fato de terem melhorado os tempos, mas ainda por terem fixado 2 recordes nacionais absolutos. É verdade que melhoramos, mas podíamos ter melhorado ainda mais. A perspectiva é que tenhamos, com certeza absoluta, atletas a qualificarem-se para os Jogos Olímpicos de Paris.
e esta competição serve como uma avaliação para tal. A presidente da Federação Moçambicana de Natação, Diolinda Mabote, diz que a participação dos nadadores moçambicanos foi positiva. Os objetivos principais era que eles tivessem contacto com os melhores atletas, colhessem experiência dos outros nadadores, a nível treinador também colhesse experiência dos outros treinadores com maior experiência e que melhorem a sua performance e tivessem os seus tempos melhorados. A STV transmite amanhã às 16 horas o jogo Tottenham e Southampton, uma partida da primeira jornada da Liga Inglesa de Futebol. O Jornal da Noite sai para mais uma curta pausa, mas antes saiba como o tempo se vai comportar nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país, a registrar previsão de céu pouco nublado, temporariamente muito nublado. Neblinas ou nevoeiros matinais, vento de suoeste a nordeste fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. A cidade de Maputo vai registrar uma máxima de 29 graus e mínima de 17, Xai-Xai 30 de máxima e 18 de mínima e Inhambane 27 de máxima e 20 de mínima. Na região centro do país, já a previsão de céu nublado, localmente muito nublado, neblinas ou nevoeiros matinais. A cidade da Beira vai registrar uma máxima de 27 graus e mínima de 17, Chimoio 27 graus de máxima e 12 de mínima, Quilimane 28 graus de máxima e 17 de mínima e por fim Tete 32 graus de máxima e 20 de mínima. Já na região norte do país teremos céu pouco nublado, localmente muito nublado ao longo da faixa costeira, onde há a possibilidade da ocorrência de chuvas fracas locais. 27 graus de máxima para Nampula e mínima de 18, Lixinga 22 graus de máxima e 11 de mínima. E por fim, Pemba 27 graus de máxima e 20 de mínima. Até já. Estamos de volta ao jornal, agora para o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Tomás Vieira Mário já está conosco em estúdio. Boa noite, bem-vindo ao seu espaço de comentários. Marca esta semana e mais recentemente os pronunciamentos do Presidente da República sobre o terrorismo em Cabo Delgado. Filipe Nhosse disse ontem que o terrorismo não acaba e que devemos aprender a conviver com ele. Que significados podemos tirar ou que interpretações podemos fazer destas palavras? Será um início de um conformismo por parte do dirigismo moçambicano sobre este fenómeno que já se estende há 5 anos? Boa noite, Tiwa. Na verdade, estas palavras do Presidente da República atraem muitos comentários pelo diverso sentido que se lhes pode dar, um dos quais é o que o António Tiwa dá a ideia de que o chefe do Estado nos apela ao conformismo, que não temos que esperar que um dia o terrorismo seja derrotado e, portanto, temos que nos conformarmos. Dá essa interpretação. A outra interpretação é que, temos que encontrar forma de não ficarmos paralisados, apesar de que ele existe. De qualquer modo, não me parece que é um discurso mobilizador. Não tem um tom mobilizador, como até agora vinhamos tendo. Vinhamos tendo um tom mobilizador e um tom de que, apesar da dificuldade, estamos a vencer o terrorismo. Apesar de ele ser muito complexo, porque é movediço, porque é difícil de identificar, de controlar, apesar disso, estamos a ter sucesso. Havia esse discurso até há pouco tempo. Agora, o discurso segundo o qual ele não vai acabar, penso que não é mobilizador. Pelo contrário, pode até desmobilizar iniciativas, energias e até mesmo levar, talvez, a umas leituras complicadas por causa de potenciais investidores. Podem entender que Moçambique desistiu e, portanto, não vale a pena investir em Moçambique,
porque o governo entende que o terrorismo não vai acabar. Pode dar esta leitura, não estou a dizer que é essa leitura, mas pode dar essa leitura. E buscando a sua deixa sobre os investidores, este discurso foi feito no encontro com empresários, não só de Moçambique, do continente todo. Que outras interpretações podem ser feitas das palavras do presidente ao dizer que a vida não pode parar e a falar perante os empresários? Será mais uma mensagem para dentro ou uma mensagem para fora, para os investidores, incluindo as multinacionais, na perspectiva de que, mesmo com ataques isolados, é preciso que os investimentos continuem? Certamente que há também ali, sem dúvida, um apelo aos investidores, à comunidade empresarial internacional, no sentido de perceber que não poderão esperar que um dia se diga assim, já não há terrorismo em Moçambique, acabou 100%, não pode esperar que isso aconteça, porque isso não vai acontecer. Há de acontecer uma situação de que temos controle do terrorismo, temos situação de investimentos favorecida. Repara que o maior tom internacional dado ao terrorismo em Moçambique foi a Total, declarou força maior. Força maior é uma cláusula que se dispara em casos extremos. Quando diz força maior, então todo mundo ficou de olhos para Moçambique. Todo investidor ficou atento a Moçambique, porque uma empresa como a Total, quando diz isso, está a avisar ao mundo que Moçambique não há condições para investimento. E, portanto, a menos que esta Total desfaça força maior, ela é uma espécie de farol para investimento externo. Todos os outros hão de vir sempre com receio, mas assim que ela desfazer a declaração de força maior, há de abrir caminho para outros voltarem. Então, há uma mensagem assim para o mundo externo, em como não se pode esperar que Moçambique diga um dia assim que acabou o terrorismo em Moçambique, não há mais nenhum terrorista. Isso não vai acontecer, creio eu. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é dizer assim, vamos viver com ele, talvez de uma forma indefinida. É diferente esse discurso. Então, penso que sim, é uma mensagem ao investidor para dizer o seguinte, terão que encontrar forma de voltar, porque não haverá um dia em que, diremos assim, já não há nenhum terrorista em Moçambique. Esse dia não vai chegar, talvez. Bem, nota-se aqui um alinhamento em termos de discursos. Falou ontem o presidente, falou hoje o ministro da Defesa Nacional, e além de dizer que a situação está estável em Cabo Delgado, admitiu que podem acontecer ataques de forma isolada, mas eu destaco, ele disse, o terrorismo não se combate com prazos. Será esta uma mensagem que está a ser transmitida ao investimento da Total, que é uma das grandes esperanças de desenvolvimento? Eu penso que sim, penso que é uma espécie de uma reação, talvez a algumas críticas, de que o sucesso nosso é muito mitigado. O sucesso do combate ao terrorismo está muito demorado. Já há opinião nesse sentido, né? Já ouvi o general, por exemplo, Amatai, a dizer que, bom, parece que nós estamos a ter sucesso no combate ao terrorismo, porque não era esperado que ainda agora houvesse força estrangeira em Moçambique. A própria Renamo já veio dizer mesmo que esperávamos que, por essa altura, já não houvesse focos muito violentos de terrorismo, houvesse já algum controle geral, que não há. Então, acho que uma resposta também a essa crítica de que, bom, temos que ver que não há, digamos, uma data marcada para o fim do terrorismo. Acho que é uma resposta à crítica, mas a crítica existe já. Existe, e muitos quadrantes. Como eu digo, a Renamo fez um comunicado oficial há pouco tempo, a dizer que, bom, estava à espera que a essa altura já não houvesse um controle máximo do terrorismo, sobretudo que a força estrangeira já fosse embora, porque tínhamos nós mesmos forças capazes de controlar a situação, o que não é o caso ainda. Muito bem. Vou colocar mais uma pergunta e vou fazer duas em uma sobre este tema. O primeiro, o regresso destas empresas investidoras, a Total, a ExxonMobil, não pode ser uma estratégia para conter o próprio terrorismo, tendo em conta que a força de mobilização dos terroristas no início foi a pobreza, a que está envolvida a região de Cabo Delgado versus os investimentos que lá estão a ser registrados. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o presidente foi questionado, caso a Total não regresse, o que acontece? Ele disse, o gás não vai sair de Moçambique. Como interpretar estes dois pontos? Bom, primeiro, tio, eu não acho que o investimento da ExxonMobil, da Total, combate a nossa pobreza em Moçambique. Não acho que seja esse o caso. Ou seja, o combate à pobreza em Moçambique
passa por muito mais do que isso. Ou seja, essas empresas vêm para aqui, são de mão de obra intensiva, não dão emprego quase a ninguém, porque é uma mão de obra muito especializada, e o seu impacto em termos do povo em geral vai ser muito a longo prazo. Então a relação entre eles e pobreza é muito longínqua, não é direta, primeiro. Em relação ao regresso ou não da Total, bom, como sabe, não há Total, mas está aqui o Coral Sul. O Coral Sul, da EN e outras empresas com as quais está associada, estão no mar. A magnitude do investimento não é a mesma. Claro que não é, mas está a sair de gás. Está a sair de gás. Aliás, agora pensa-se num segundo navio, num segundo barco para a exploração do gás no Rovuma. Então, naturalmente que a Total era o maior investidor nessa área, porque tinha ajuda a outros investidores, mas neste momento temos outras intervenções no mar, em Rovuma, não são da mesma dimensão, mas assim mesmo são importantes. Então, que não sai gás, não é bem assim. Não sai como podia sair, mas está saindo. Já em outubro haverá o primeiro carregamento para fora do país. Então é um bom sinal de que, apesar disso, há atividade no Rio Rovuma, naturalmente que não é a dimensão que se esperava, e a razão é muito má, porque é razão de guerra, não é razão econômica. Então a razão é muito má, porque é uma razão que inibe outros investidores de vir a Moçambique. Muito bem, vamos passar para o nosso segundo tema. A Ordem dos Advogados veio esta semana colocar em causa a legalidade de parte das 14 medidas que foram anunciadas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações para conter os acidentes de viação. Tomás, tendo em conta que um ministério tem um manancial de juristas que trabalham e fundamentam as suas propostas, era de se esperar que não está provado que houve atropelamentos, mas que se levantassem suspensões à volta da legalidade destas medidas do Executivo. Bom, primeiro, Tio, eu penso que provavelmente não foi uma decisão bem pensada. A questão de combater ou de controlar a centralidade rodoviária através de medidas penais, não penso que é a solução. Não é prender pessoas que é a solução. Claramente, acho que não é. Não podemos pensar que a lei penal é panaceia de tudo. Prender. Não, penso que não é. Penso que não é a solução. Acho mais nada. Porque a questão é muito mais social do que criminal. E muito mais complexo do que isso. Então, penso que o raciocínio não foi correto, pensar que prendendo pessoas as coisas mudam. Porque é o seguinte, António Tio, será que os motoristas moçambicanos percorrem o país todo, mais ou menos com segurança? Chegam na manhã, ficam embriagados na manhã, chegam ali, perdem controle, chegam ali, perdem consciência. O que é ali? O que é ali? Então, penso que ali é uma questão geográfica, que deve ser vista com muita atenção e não apenas de prisão. A ordem tem razão. Ou seja, o fiscal da rua não tem competência para prender ninguém. Ou seja, algumas daquelas medidas, na sua visão, devem ser travadas? Claro que sim. Quer dizer, a prisão é uma medida extrema que só o juiz, em juízo, determina. Só o juiz. Só ninguém mais. Ninguém mais. Claro que há medidas de prisão preventiva, no caso de embriaguez, isso está no Código Penal, no Código de Estradas, não é preciso mais nada, está lá escrito, mas pensarmos que podemos todos ir para a cadeia, não é a solução. O populismo penal é um grande erro, é uma análise errada, pensar que a cadeia é a solução. A solução é muito mais complexa, já aqui falamos muitas vezes, precisa ver se a estrada tem que ser mais alargada, ou seja, é preciso não concentrar o problema no motorista sozinho. Parece que o motorista é o único com problema. O Estado não entra. O Estado não se vê no problema, só vê o motorista. O Estado mecânico dos carros, mas o Estado, o governo não se vê no problema. Penso que é errado. Repara uma coisa, por exemplo, Tio, muitas vezes autocarros que transportam malauianos até Maputo. Vêm de muito longe. Procuram o país todo. Ninguém os viu. Até Maputo. Então o que há? A componente da fiscalização. Há uma cadeia muito grande. Do outro modo, se um autocarro chegar a Maputo com migrantes ilegais, precisa ver quem esteve naquele dia em toda a estrada, deixou o autocarro chegar a Maputo. Então é isso que falta. Quer dizer,
A lei tem que ser reforçada, não é mais lei. Não, a mesma lei reforçada e protegida. Aí sim podemos ter mais alguma alteração. Agora não penso que... Pede-se muitas vezes mão dura contra os transgressores do Código de Estrada que acabam causando essas mortes. Como é que se muda as pessoas? Porque os apelos já foram feitos muitas vezes. Como é que se sai deste imbróglio? Repara, Antônio Tioba, acho que a semana passada, esta semana, houve uma série de autocarros retidos aqui perto, por um comandante da polícia. Os retiros porque os motoristas não tinham carta de condução que condizesse com o carro que conduzia. Então, onde está o problema? Está na estrada. Portanto, há motoristas que estão na estrada com carta de condução não condizentes com o carro que conduzem. Como é que teve aquela carta de condução? Quem é que faz esse controle? Então, há muitas lacunas no controle, que não é só na estrada. Há no ponto em que muitas vezes até o motorista de um carro, até de um caminhão, encontrar na estrada a conduzir com erros ou com irregularidades, alguém liga para alguém. Deixa passar. Sabe quem fala aqui? Deixa passar. Está a ver isso? Então, temos questões muito sérias, não é só contação na pena do motorista, é preciso verificar uma questão estruturante e transversal na nossa sociedade de informalidades na lei, de tráfico de influências e de muitas questões sociais que têm que ser vistas com muita atenção e não só olhar para a prisão. A prisão não é solução. A prisão, vamos piorar a corrupção, porque os polícias vão ainda criar mais meios para prender pessoas ou então para não prender, ser subordinados. Então vamos piorar a situação. Então acho que a lei penal não é a solução. Vamos ver, Mário. Continuamos daqui a pouco com a análise de mais assuntos na STV Notícias no Noite Informativa. O Jornal da Noite fica por aqui. Não deixe de acompanhar a seguir o Noite Informativa, a análise destes e outros temas que marcam a atualidade. Vamos olhar para os desenvolvimentos sobre Cabo Delgado, as medidas ou a contestação da Ordem dos Advogados às medidas anunciadas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, mas também vamos viajar para fora de portas para ver a tensão entre a China e o Taiwan. O jornal fica por aqui. Boa noite. Até amanhã.